Estudo dos gases. Numa embalagem plástica de volume 3 litros, que pode suportar uma pressão interna de até 5 atmosferas, foi embalado a vácuo um sólido que ocupa o espaço de 1 litro. Devido a um erro de processamento, o produto sólido sofreu fermentação que liberou 22 gramas de gás carbônico, na temperatura de 27 graus Celsius. Apresente os cálculos necessários para justificar se nessas condições haverá ou não ruptura da embalagem. Bom, gente, vamos por partes. Vamos pegar aqui, primeiro, os dados. Volume de 3 litros. Então, vamos pegar aqui, volume de 3 litros. Pressão interna. A pressão interna de 5 atmosferas, não. O que a gente tem aqui é a pressão que a embalagem suporta. O que a gente tem que analisar é esse material que está dentro da embalagem vai fermentar e vai produzir gás carbônico. A pressão que esse gás carbônico vai exercer vai ser maior ou menor do que 5 atmosferas? Se essa pressão for maior que 5 atmosferas, essa embalagem não vai suportar e vai se romper. Se a embalagem, se a pressão exercida pelo gás carbônico produzido for menor do que 5 atmosferas, não vai ser o suficiente para romper a embalagem. Ah, mas olha só aqui, ó. O volume da embalagem é de 3 litros, mas este sólido ocupa o espaço de 1 litro. Então, o volume que o gás vai ocupar não é de 3 litros, é um volume de 2 litros. Então, a embalagem plástica é de 3 litros, mas eu tenho um sólido de 1. O espaço ali, o volume disponível para o gás é de 2 litros. 22 gramas de gás carbônico. Então, aqui eu tenho CO2, ok? 22 gramas. Guarda essa informação aqui, daqui a pouco a gente vai utilizar. E aqui, temperatura de 27 graus Celsius. Então, temperatura 27 graus Celsius. Lembrando que quando a gente faz cálculo com um gás, a gente deve usar sempre a temperatura absoluta. O que é a temperatura absoluta? A temperatura em Kelvin. Como a gente chega no valor? Somando 273. Então, vai dar a temperatura de 300 Kelvin. Gente, olha só, eu tenho volume, tenho temperatura, a pressão é o que eu quero calcular, porque a pressão que esse gás vai exercer, que vai me dizer se vai ser maior ou menor do que a pressão que a embalagem suporta. A equação de Clapeyron, PV igual a N, RT. Pressão é o que eu quero calcular, volume e temperatura eu já tenho aqui. O R é constante, é sempre o mesmo valor, só consultar. E o N, que é o número de mol, a quantidade de material que eu vou tirar daqui. Então, vamos lá. Qual é a massa de 1 mol do CO2? Bom, a massa atômica do carbono é 12, a massa atômica do oxigênio é 16, e aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio por molécula. Isso vai dar 44. 44 gramas por mol, então, 1 mol são 44 gramas. Olha só que conta complicada, gente. Se eu tenho 22 gramas, eu vou ter quanto? Isso dá meio mol. Tranquilo até aqui? Então, vamos lá. Pressão, quero calcular. Volume, 2 litros. N, meio mol. R, 0,082 atmosfera litro sobre Kelvin mol. E a temperatura, 300 Kelvin. Vamos lá. Mol aqui eu corto com mol aqui, Kelvin aqui eu corto com Kelvin aqui, litro aqui eu corto com litro aqui. O que sobrou, como unidade, ATM, que é a unidade da pressão. Então, vamos fazer a continha? Vou subir um pouquinho. Pressão vezes 2 é igual a 0,5. Vou usar um artifício aqui. Ó. Tem 2 zeros sobrando ali, 2 casas decimais aqui, então 8,2 vezes 3. E já vou passar esse 2 aqui. Então, vamos lá. 8,2, isso aqui vai dar 4,1. 4,1 vezes meio, 2,05 vezes 3, que vai ser igual a 6,15 atmosferas. Conclusão que a gente chega. A embalagem plástica pode suportar uma pressão interna de 5 atmosferas. Essa quantidade de gás aqui, esse meio mol de gás, nessa embalagem,
com os 2 litros disponíveis, vai exercer uma pressão de mais de 6 atmosferas. Então, sim, essa quantidade vai romper, vai haver aqui a ruptura da embalagem.